Neste vídeo eu utilizarei a versão 2.90, que é uma versão experimental, que eu estou usando aqui de forma portável. Se você não souber como usar essa versão, eu deixo aí em cima um link que vai ensinar vocês baixarem e a usar essa versão sem a necessidade de instalar. Nessa versão a gente vai ter aqui a prévia de algumas novidades que poderão ser implementadas. Eu já coloquei essa versão aqui funcionando de forma portável, sem a necessidade de instalar. Não vou mexer em nada aqui, vou clicar e já criei aqui um cenário básico onde eu adicionei duas meshes, que são duas UV Sphere e um plano. Eu estou usando aqui a vista em modo sólido e usando o recurso pelo modo Random, que é um recurso que faz aí essas cores aleatórias nessa vista sólida. Estou usando aqui também, se eu precisar, o Cavity para dar um efeito melhorado aqui nas bordas. Mas eu quero usar essa vista através da minha câmera travada aqui. É dessa forma que eu vou enxergar esses objetos na cena. Duas esferas e o plano. Em cada objeto desse, se vocês olharem, usando o modo Material Preview, eu apliquei nele alguns materiais. Vocês vão ver que nessa esfera primeira, clicar em Material, selecionando-a, eu joguei nela um material simples, onde eu coloquei uma cor branca, usei o recurso metálico com o fator em 1 e o roughness com o fator em 0, para dar esse aspecto metálico, tá? Nessa outra esfera aqui, selecionando-a, eu estou utilizando uma cor magenta, estou utilizando aqui o metálico em 0 e o roughness em 0, para dar essa cor aqui difusa, brilhante. E no objeto de baixo, que é o plano, eu atribuí a ele o material Principal, só que em vez de cor, eu vim aqui nesse pontinho amarelo e joguei nele esse tipo de textura aqui chamado Brick Texture, da qual eu vim embaixo, aumentei a escala para 10 e tenho aqui uma cena simples sendo vista pelo modo Preview, que é o Lock Dev. Mas eu quero ver essa cena pelo modo renderizado em tempo real. Então eu mudo aqui do Preview para o modo renderizado. Aqui no modo renderizado, percebam que eu desabilitei na Outline o objeto luz. Se eu clicar nele, vocês vão ver que a luz interfere. Esse objeto esférico aqui, eu vou só desabilitar esses transformadores, ele traz o que? A refletividade do ambiente, que é o World, e do que está próximo a ele. Porque aqui eu estou usando o render com a engenharia Cycles. Então vocês vão usar esse recurso Cycles para ver o efeito legal, tá? Dessa textura que eu irei mostrar para vocês. Como é que eu uso esse recurso Sky Texture, que vem com essas novidades, aqui na versão 2.90 para criar um efeito interessante de cena? A gente já viu que a gente pode usar imagens HDRI para poder contribuir com a luminosidade de cena. Eu vou trazer essa janela de baixo aqui, que é a timeline, um pouco mais para cima, e vou deixar a nossa cena enquadrada aqui dessa forma, para a gente ver o efeito. Para eu poder usar o Sky Texture, eu posso simplesmente, pessoal, na opção de material aqui, clicar esse pontinho amarelo e selecionar aqui diretamente o Sky Texture. Eu vou aplicar essa textura no World, que é o ambiente. Mas eu também posso vir aqui nesse painel de baixo, ele é a timeline por enquanto, eu vou alterá-lo para o modo Shader Editor. No Shader Editor, eu estou trazendo aqui os materiais dos elementos que eu seleciono e que eu apliquei aqui. Para o Node Sky Texture, eu não vou usar essa opção Shader Editor usando o modo Object. Eu vou alterá-la para um modo chamado World. É aqui que eu vou trabalhar o ambiente. E aqui vocês vão ver que o que eu tenho é, na verdade, um Node Background e um Node World Output, que é a saída desse resultado. Então, se eu desligo esse Node daqui, esse fundo ficará escuro. Se eu ligo, esse fundo trará a cor que eu determinei aqui na opção Color. A mesma coisa aqui, pessoal. O que eu alterar aqui de cor, vejam que no Node aqui também será alterado. Então, tanto faz eu mexer nessas propriedades aqui da direita, como no Node eu vou alterar a cor para o ponto que eu quiser. Mas vamos fazer agora o que nos interessa, que é a adição do nosso recurso, que traz as melhorias. Vamos adicionar uma texture do tipo Sky Texture. Ativar o Node. Como aqui também, pessoal, em vez de usar cor, clicar no pontinho e selecionar a opção Sky Texture. Então, dessa forma ou dessa aqui, a gente pode fazer de forma prática.
Então aqui o que eu vou fazer é ligar o Sky Texture, que vem com as novidades, no Color. Veja que aqui eu já começo a fluir um efeito diferenciado sobre a cena, que a textura passa a interferir, dando um aspecto melhorado aqui no nosso projeto. Nós temos aqui o reflexo nessa forma metálica brilhante dos objetos que estão a seu lado. Vamos entender, nós temos 3 tipos de uso aqui de textura. Então, clicando aqui, nós vamos ter a Preton, que vai trazer esse recurso que a gente pode mexer, ó, nessa esfera aqui, pressionando o botão esquerdo, para criar ângulos diferentes do efeito da textura de sol, para atingirmos resultados diferenciados. Eu posso também usar esse outro processo aqui de textura chamado Rosec Wilk. Ele também traz outros tipos de combinações que vão criar efeitos diferentes aqui nos objetos junto ao ambiente. Mas o que vai interessar mais a gente aqui é o Nishita, onde a gente tem aqui, ó, como criar diferentes formas de ver essa luz intensificada sobre a cena. Apenas para tirar esse pontinho branco aqui onde eu estou com o cursor, que é a nossa lâmpada luz que está interferindo no projeto, eu vou desabilitar aqui na Outliner. E essa esferinha que vocês estão vendo aqui é o Sol, pessoal. É justamente o brilho do Sol bem aqui nesse horizonte direito. Eu posso controlar o tamanho dele usando esse Sun Size aqui. Então, se eu aumentar esse valor, vocês vão ver que essa esfera aqui do Sol começa a aumentar o seu tamanho. Então, a gente tem como controlar o tamanho. Então, vamos diminuí-lo. Vamos deixá-lo aqui bem pequenininho. A intensidade do Sol, que é o brilho com que esse Sol interferirá na cena, é controlada por essa opção chamada Sun Intensity. Se eu diminuir, eu dou menos intensidade. Se eu aumentar, eu dou maior fator de intensidade sobre a cena. Então, vamos deixá-lo aqui em 1. Aqui em Sun Elevation, eu estou elevando a condição em que o Sol estará se apresentando na cena. Eu estou utilizando um ângulo aqui de 15 graus, que é justamente esse posicionamento em que o Sol está. Se eu aumentá-lo até o valor 90 aqui, veja que eu coloco o Sol bem em cima, como se ele estivesse fazendo aquele Sol de meio-dia. Se eu quiser rotacionar o Sol, eu posso também utilizar esse fator para fazer a rotação do brilho dele sobre o cenário. Se eu quiser posicionar aqui uma elevação menor, veja que a sombra passa a ter aqui uma modificação a depender tanto da elevação como a rotação do Sol aparecendo na cena. Aqui em altitude, imaginemos que a gente, nesse plano aqui, estejamos no plano de terra, que é o nosso nível aqui normal, que é o nível junto ao nível do mar. Se a gente aumenta essa altitude, é como se a gente estivesse num plano bem acima do plano do nível do mar, como se a gente estivesse em cima de uma montanha. Então, esses tipos de ajustes aqui vão nos ajudar a fazer determinadas funcionalidades e efeitos de cenas que a gente cria aí no nosso projeto. Vou deixá-lo aqui em 0, que é o nível normal, tá? Agora aqui embaixo eu tenho como configurar o Air, e se a gente aumenta essa condição Air, veja que a gente cria um efeito aqui como se fosse aquele horizonte em Marte, né? Se a gente diminui, pode ajustar aqui no fator 1, que é o fator médio. 2, a gente cria a condição de criar um céu mais poluído durante o efeito. Então a gente pode usar essa condição dush, é como se tivéssemos mais poluição no ar. E aqui em ozone, quanto maior, nós vamos dar ao nosso aspecto aqui, se vocês olharem, um azulamento. Quanto maior a camada, maior proteção nós teremos em relação ao raio de sol infiltrando aí sobre a camada. Então nós temos um céu mais azulado. Se diminuirmos, nós temos um céu menos azulado no efeito. Então tá aí uma novidade que a gente pode aguardar, que pode nos trazer recursos interessantíssimos na confecção dos nossos projetos aí junto à área de trabalho, usando o Cycles. Bom proveito, bom experimento e até o próximo tutorial.